Bom dia ou boa tarde. Nosso grupo aí de TCC irá falar sobre lubrificação industrial, tipos e métodos de lubrificação, sendo os componentes eu, Victor, o Everson e Ingson. Os lubrificantes industriais são produtos aí usados bastante no dia a dia de empresas e indústrias, né? São produtos indispensáveis em qualquer processo que envolvam máquinas. O seu uso aí pode ir de lubrificação e até mesmo refrigeração, controle de temperatura, desgaste. O lubrificante na história aí, ele surge por volta dos anos 2500 a.C. Ele iniciou aí pelos egípcios. Os egípcios eles usavam troncos com a forma de reduzir o atrito na hora de realizar o trabalho, né? Foram evoluindo aí para os noruegueses por volta do século 8, que eles usavam óleo derivado de baleia para lubrificar os eixos de velas, né, daquelas embarcações. E aí, por volta do século 17 e 18, começaram a surgir os primeiros lubrificantes derivados do petróleo. Conforme o tempo foi passando, né, as máquinas elas vieram evoluindo e os lubrificantes também evoluíram. Daí surge essa necessidade de conhecer aí, né, os tipos de lubrificantes e métodos para poder aplicá-los de forma mais eficiente. E essa monografia ela traz a seguinte questão, que é quais são os tipos e métodos de aplicação de lubrificação industrial. Os lubrificantes aí acabaram se tornando um produto mais rico, né, mais nobre, por conta que depois que começou a ser derivado do petróleo, possibilitou diversas aplicações, diversas bases, funções. E aí, né, uma máquina, por exemplo, que não dispõe de lubrificação, ela consequentemente vai trazer muitos problemas para a indústria. Então é muito importante aí, né, começar a conhecer esses tipos aí de lubrificantes e métodos. A lubrificação, ela consiste basicamente num processo ou técnica, né, que é a aplicação de uma camada lubrificante entre duas superfícies sólidas que vão realizar ali trabalho, que vão entrar em contato um com o outro, né. Essa camada lubrificante, ela tem como objetivo controlar o atrito e o desgaste, mas também pode conter outras funções adicionais, como controlar a temperatura, ruído, vibrações e até mesmo fazer vedações. Os lubrificantes eles são divididos em 4 tipos: líquidos, pastosos, gasosos e sólidos. Vou começar falando aí sobre os lubrificantes líquidos, que são os lubrificantes aí que são mais utilizados na indústria atualmente, né, por conta de uma propriedade sua que é a viscosidade. Viscosidade e basicamente a capacidade que o óleo vai ter de escoar no sistema mecânico. Devido a isso, ela é, ela é mais usada, por exemplo, em indústrias automotivas, que bastante usada ali, né, em motores, em componentes ali de um automóvel. Mas nem sempre os lubrificantes líquidos vão ser a melhor opção na indústria, por exemplo. Há casos em que os lubrificantes, por exemplo, pastosos vão ter uma melhor eficiência e aí eles são usados. Os lubrificantes líquidos, eles podem ser divididos em mais 3 tipos: aditivos, sintéticos e minerais. Está falando sobre os óleos minerais, que são óleos derivados da refinação do petróleo, que podem ser divididos em 3 tipos: naftênicos, parafínicos e mistos. Os óleos naftênicos são óleos aí que são recomendados ao trabalho em baixas temperaturas. Os óleos parafínicos são óleos aí utilizados em trabalhos em altas temperaturas. Já os óleos mistos são óleos que contêm essas duas propriedades, ou seja, trabalham tanto em alta temperatura, quanto em baixa temperatura. Os óleos sintéticos, eles são óleos que têm a sua composição aí de origem orgânica e inorgânica. São óleos aí que trabalham aí na indústria, conseguem trabalhar aí em temperaturas de até 170 graus Celsius, 150, ou seja, são altas temperaturas. Porém, o seu custo é muito elevado. Na indústria automotiva, aí, o óleo sintético ele é bastante utilizado no motor, né, para evitar a sua carbonização. Agora, falando sobre os aditivos são como melhoradores de um lubrificante comum. São substâncias aí desenvolvidas, né, com o objetivo de melhorar as propriedades físicas de um lubrificante normal, possibilitando diversos tipos de aplicações únicas. Aí. E aqui temos uma tabela
onde temos aqui alguns tipos de aditivos, né? Por exemplo, o detergente básico. Ele é um tipo de aditivo que tem a propriedade de neutralizar ácidos e prevenir a formação de gomas e lacas. O antiespumante previne a formação de espuma em condição de agitação severa. Por exemplo, naquelas máquinas que costumam ter muitas vibrações, treme muito na hora de um trabalho. Então, esse tipo de aditivo ele evita, né, que apareça ali tipos de espuma no lubrificante. Antioxidante previne a oxidação de um lubrificante. Anticorrosivo, que previne a corrosão de um lubrificante. E temos aí também um melhorador da viscosidade. Quando o óleo tem alguns óleos aí, né? Quando ele é exposto a trabalhos em alta temperatura, ele é muito comum perder a sua viscosidade. Então vem aí, né, esse aditivo, melhorador de viscosidade, que faz com que a perca de viscosidade à temperatura seja reduzida. Assim sendo uma propriedade muito, muito importante, né? E também tem um ponto do melhorador de ponto de fluidez, que aumenta das propriedades de fluidez a baixa temperatura. Falando aí sobre os lubrificantes gasosos, os lubrificantes gasosos são usados em casos especiais. Por exemplo, em casos em que o lubrificante líquido ou o pastoso não tem muita eficiência ou não é possível de aplicar. Esse lubrificante gasoso ele consiste basicamente na aplicação do gás no sistema a ser lubrificado. É bem simples. Esse gás aí pode ser tanto ar seco, argônio ou qualquer outro tipo aí de gás lubrificante no mercado. Já os lubrificantes pastosos são lubrificantes que são basicamente compostos por graxas. As graxas aí são bastante utilizadas em sistemas mecânicos que têm elementos rotativos, como mancais de rolamento. Mais para frente, o nosso colega Inkson irá falar sobre as graxas. Os lubrificantes sólidos são lubrificantes aí conhecidos também como lubrificantes a seco. São lubrificantes usados com o intuito de evitar que os lubrificantes contenham acúmulo, né? Para evitar que se misture com impurezas, assim não danifica o sistema de uma máquina. E esses lubrificantes, eles têm também como algumas vantagens a alta resistência à oxidação e trabalho em extremas temperaturas. Esse lubrificante sólido, ele tem alguns materiais aí, né, como composição, sendo um deles o grafite e o disulfeto de molibdênio. Bom, falando aí sobre as propriedades do lubrificante, a mais importante é a viscosidade. A viscosidade é uma propriedade que ela determina a escolha do lubrificante que você vai usar em X equipamento. A viscosidade aí, ela é uma propriedade em que a característica mais importante é a facilidade que o óleo tem ali de escoar no sistema mecânico enquanto ele está em trabalho. A viscosidade ela pode ser medida por aparelhos chamados viscosímetros. Esses viscosímetros eles consistem aí em um equipamento onde tem um tubo capilar e aí é colocado um certo tipo de óleo, né, nesse tubo, e o cálculo é feito por meio do tempo que leva para o fluido escoar. Também muito importante é o índice de viscosidade. O índice de viscosidade são aí números, né, que indicam a variação da viscosidade em função da temperatura. Esse índice de viscosidade pode ser calculado por duas normas, ISO e STM. Os cálculos são feitos comparando óleos do mesmo tipo, porém em diferentes temperaturas. Então, se temos ali um óleo de alto índice de viscosidade, ele vai ter uma menor variação de medida. Logo, esse óleo de alto índice ele tende a ter um comportamento mais estável em altas temperaturas, o que é muito bom para óleos que vão ser usados em usinagem, já que devido às altas rotações que são realizadas ali na construção da peça, é um ótimo óleo para usar ali como resfriamento. Também muito importante são os padrões de qualidade do óleo, que são de acordo com a norma SAE J300. Essa norma ela classifica os óleos em duas temperaturas,
uma a baixa temperatura e outra alta temperatura. Essa baixa temperatura vem de uma numeração acompanhada pela letra W e a outra temperatura é somente a numeração. Por exemplo, temos um óleo 5W40. O 5W ele vai indicar o grau de viscosidade do óleo a baixa temperatura, ou seja, na temperatura ambiente daquele motor ou da máquina. É ali a primeira partida do dia, né, daquela máquina. Então esse é o grau de viscosidade. O 40 é o grau de viscosidade da máquina em uma temperatura elevada, ou seja, na temperatura de trabalho, que ali contínua. Aí, como é 40, já é um óleo ele, menos viscoso, porque se fosse um óleo mais viscoso, ele queimaria muito mais rápido, o que não é muito bom, porque isso aí iria prejudicar, né, na lubrificação das peças. Já no 5W, como um menor grau de viscosidade, o óleo ele seria mais fluido, o que é muito bom, né, para dar a primeira partida de um motor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Everson. Vou falar um pouco sobre métodos de lubrificação a óleo. A lubrificação em si tem uma sua importância dentro da área da mecânica industrial, pois ela é responsável por fazer a lubrificação dos componentes, evitando assim o atrito entre os mesmos, ajudando na funcionalidade de todo o sistema. Ela possui basicamente dois tipos de sistema: o sistema de perda total, onde não há recuperação do lubrificante, e o sistema selado, onde o fluido é continuamente reempregado e suas perdas são reduzidas ao máximo. A lubrificação a óleo possui basicamente 5 tipos de aplicação, são 5 métodos de maneiras variadas, equipamentos variados. Uma delas é a lubrificação por imersão, basicamente em qual a peça é submersa sob o fluido do lubrificante. A lubrificação por sistema forçado, ou também conhecido por lubrificação por perda, consiste basicamente no uso de uma bomba. Ela é responsável por bombear o líquido lubrificante que fica em reservatório para as outras superfícies da máquina. Tem a função de fazer essa distribuição e fazer a lubrificação dos mesmos. Lubrificação por gravidade, também conhecido como lubrificação manual. Esse método pode ser feito através de aumotolese, copo com agulha ou varetas, ou com o tipo de copo conta-gotas. Também a lubrificação por salpico, lubrificante contínuo no dispositivo ou cárter, é borrifado por meio de uma ou mais peças móveis. Esse tipo de lubrificação é muito comum, especialmente em certos tipos de motores. Também não podemos esquecer da lubrificação por capilaridade, onde é realizado por dois processos, um deles conhecido como copo com mecha, no qual o fluido lubrificante passa por um pavio que fica embebido no óleo, ou por almofadas, ou estopa, no qual ambos ficam embebidos no óleo também e em contato diretamente com a área inferior do eixo. Apresentados os tipos de lubrificação a óleo, podemos citar aqui alguns exemplos onde esses métodos são aplicados. Por exemplo, no torno mecânico, que é um equipamento de grande porte, onde é necessário uma lubrificação correta de ambas as partes, todas as partes, perdão. Por exemplo, ali no carro transversal, nas vias de encaixe, é aplicada a lubrificação manualmente por meio de aumotolese, e nas engrenagens do carro do Norton, na caixa de Norton, onde fica localizadas as engrenagens, a lubrificação ali é feita através de um banho de óleo, de uma imersão. O sistema de salpico, a lubrificação ali é indicada mais para motores de pequeno porte, por exemplo, motores de polpa de barco ou motores de cortadores de grama. E a lubrificação do sistema forçado, que é mais indicada ali para mancais e cilindros compressores. Eu vou falar um pouco sobre as graxas e as suas propriedades. As graxas são lubrificantes que estão no estado semissólido, utilizados em um sistema de força centrífuga. A sua aplicação oferece uma melhor aderência à peça a ser lubrificada, facilitando a sua aplicação, pois não existe risco de vazamento, diferente dos óleos líquidos. As graxas são aplicáveis em partes e equipamentos nos quais os lubrificantes
não tem muita eficiência. As graxas também podem ser utilizadas quando houver a necessidade de criar um selo protetor, que evita a entrada de impureza no sistema mecânico. Durante o processo, a graxa tem a sua fluidez e recupera a sua consistência quando o equipamento está em repouso. Uma das características da graxa é a medição de consistência. A consistência da graxa é uma propriedade que impacta diretamente na sua aplicação. A medição de consistência é feita por um medidor chamado ASTM D217, que significa Sociedade Americana de Testes Materiais. Este método consiste em fazer com que um equipamento com um cone penetre por um tempo na amostra da graxa, a uma temperatura de 25 graus Celsius. Essa penetração é medida em milímetros. Capacidade de bombeabilidade. A propriedade do bombeamento consiste basicamente na capacidade em que a graxa tem de fluir pela ação de bombeamento no sistema mecânico. Essa propriedade é influenciada pela viscosidade, consistência e o tipo de engrossador que consiste na graxa. Quanto maior for o índice de viscosidade da graxa, menor é a sua bombeabilidade. Essa propriedade tem uma influência direta na aplicação da graxa e também no desempenho e funcionamento das máquinas rotativas. O ponto de gota indica a temperatura em que a graxa ou qualquer substância que tem alta viscosidade passa do estado sólido ou semissólido para o estado líquido. O teste é feito nos padrões da STM D566 e D2265. De início, o óleo é colocado em um reservatório, cujo é aquecido e agitado a uma certa temperatura de aproximadamente 7 a 11 graus Celsius por minuto, até alcançar uma temperatura de 27 graus Celsius, abaixo do ponto de gota estabelecido. Logo após, o calor é reduzido até que o tubo fique na temperatura de 3,5 graus Celsius, ou uma temperatura abaixo do óleo. O valor considerado da ponta de gota é a temperatura apontada no termômetro do tubo. Tipos de graxas. Para aplicações industriais, há diversos tipos de graxas em propriedades específicas de trabalho, desde situações que exigem a lubrificação em condições severas de trabalho, até casos em que a graxa não contamina o produto fabricado pela máquina. Neste trabalho, iremos citar apenas dois tipos de graxa com resistência à água e graxa com resistência a altas temperaturas. Graxas com resistência à água. As graxas com resistência à água são utilizadas quando a máquina ou equipamento entra em contato direto com a água, que é um líquido corrosivo. Há alguns tipos de graxas que auxiliam a evitar o contato direto da peça com o líquido, sendo elas graxas de cálcio-lítio. As graxas de cálcio têm uma ótima resistência à água, podendo trabalhar em temperaturas que não passam de 80 graus Celsius. Caso haja o trabalho em uma temperatura maior, as graxas tendem a se separar. A água é usada como um estabilizante. As graxas de cálcio são bastante utilizadas em pistolas para lubrificação de mancais. Graxas de lítio. As graxas de lítio podem conter múltiplas aplicações, como as graxas de cálcio. Também possuem ótima resistência contra a água e podem ser trabalhadas em temperatura entre 70 e 150 graus Celsius. As graxas de lítio não possuem resistência contra a ferrugem e, se submetidas a altos níveis de pressão, podem acabar ocorrendo a separação. Graxas resistentes a altas temperaturas. Muitos equipamentos são destinados a trabalhar em altas temperaturas, acima de 70 graus Celsius, e há graxas que auxiliam nesse quesito. Graxas que aguentam altas temperaturas e possuem elementos que melhoram suas propriedades. Visando conhecer quais os tipos de graxas resistentes a altas temperaturas, será abordado a seguir: graxas de sódio e grafitados. Graxas de sódio. Graxas de sódio têm como principal propriedade sua alta resistência a temperaturas elevadas, podendo aguentar temperaturas entre 90 e 120 graus Celsius. Elas não contêm resistência à água e as suas condições para fazer o bombeamento são totalmente inferiores às graxas de cálcio de lítio ou cálcio. Graxas de sódio são bastante aplicadas em mancais de deslizamento e mancais de rolamento. Abaixa um pouquinho. Um pouco. Aí.
graxas grafitadas. As graxas grafitadas são como os aditivos de lubrificantes a óleo, mas no caso das graxas, é um lubrificante sólido adicionado à graxa em forma de micropulverização. Sua aplicação é em condições de altíssima temperatura, como por exemplo em fábricas que produzem vidro. E uma dica: para a escolha de qual graxa ser usada no equipamento, alguns fatores devem ser levados em conta, visando ver qual melhor atende à necessidade. Os fatores são consistência, finalidade e condições do ambiente. O desenvolvimento desse trabalho ele teve como propósito apresentar alguns tipos e métodos de lubrificação e considerando esses resultados que obtivemos, há uma série de pesquisas e artigos, né, na internet que aprofundam mais detalhadamente nesse assunto da lubrificação.